Imagine eu com 50 quilos em cima de mim, no abdômen, na minha coxa, no meu glúteo, tentando urinar. Essa urina escorre pelos tecidos. O que eu faço para essa mulher? Peço para ela urinar ao contrário. Pronto, resolvi o problema. Não sei se pode parecer isso, mas eu me empolguei aqui. Assim, maravilhoso. Olha, eu peço para ela urinar ao contrário. Olá, gente! Voltamos com o nosso Delas para Elas, com a doutora Cláudia Miller, fisioterapeuta pélvica de Curitiba, mestre pelo Departamento de Clínica Cirúrgica da Universidade Federal do Paraná e doutoranda pelo Departamento de Clínica Cirúrgica da Universidade Federal do Paraná. E uma das desenvolvedoras, até o final eu consigo, do programa de ensino da anatomia e avaliação funcional do assoalho pélvico feminino através da realidade virtual. Perfeito, mandou bem. No primeiro bloco, a gente estava falando, no episódio passado, a gente estava falando sobre o autoconhecimento, sobre sexualidade, sobre a castração embriológica que nós mulheres sofremos, tá? E falando dessas disfunções, e que isso pode levar a disfunções do assoalho pélvico. Tanto que eu estou aqui, ela falou do posicionamento de perninhas cruzadas, de que mulheres têm que se sentar, eu estou aqui, ó, confortavelmente de perninhas abertas e e apoiadinha nos joelhinhos. Ela está linda e bela, então eu vou ficar linda e bela como ela, tá? Mas agora eu quero que ela me fale sobre as disfunções do assoalho pélvico, principalmente da dor, que ela falou da posição que você senta, que gera isquemia. Então, Rebeca, assim... Calma aí, eu só gostei do macacão 38 no corpinho 42. Amei. Exatamente. Mas é isso que nós ficamos estando nesta posição plena perante os outros, né? Mas assim, o mundo tem 4 bilhões de mulheres. Até 20% desses 4 bilhões tem alguma disfunção pélvica. Colocando no pacote, né, as disfunções sexuais, as miccionárias e coloproctológicas. E essa mulher vai para onde? Ela procura quem, Rebeca? Se ela não se conhece, ela não sabe o que ela tem tem uma dor. Ela vai aonde? Aí começa a sua jornada, é a jornada da paciente, que é o começo do sintoma dela até a resolução. Porque ela tem um sintoma que muitas vezes acaba sendo visceral demais para um ortopedista e ortopédico demais para um uro, para um gineco, para um coloprocto. Essa mulher está num limbo, ela não sabe quem procurar. E então ela começa ali essa busca incessante para alguém que entenda a sua dor. É claro que nós, fisioterapeutas, acabamos acolhendo essa mulher, até porque ela já passou por vários profissionais da área da saúde, né? Você mesmo trabalha com a área pélvica, né? Quantos urologistas examinam a paciente? Pronto. Muito poucos. Pronto. E o ginecologista examina, fala que anatomicamente está tudo normal, que ela não tem nada. Mas aí, Rebeca, você veja, por que isso acontece? Porque imaginamos uma mulher com litotomia na posição, aquela posição, né, ginecológica, aonde tanto o uro como o gineco, vamos imaginar, né, que aqui está a uretra, a vagina. Vocês médicos, de uma forma geral, vocês examinam o quê? Vísceras, claro. É a formação de vocês. Então, já a própria palpação já é direcionada a isso. Vocês estão vendo víscera. Só que o problema dela não é anatômico, o problema dela é funcional. Então, o que acontece? Dedinho ao contrário. As mulheres não sabem. Se os profissionais da área da saúde não sabem avaliar uma mulher, imagine como essa mulher sai do consultório de um profissional que, teoricamente, mas a senhora não tem nada. 5, 4, 3 é o mínimo de médicos que uma paciente passou até chegar a mim. De colegas. Até conseguir chegar e falar, não aguento mais, ninguém me entende. Falam que eu sou maluca. Eu não tenho nada. Esse tipo de dor, ela é muito mal compreendida, né? Ela não é compreendida nem por uma própria paciente que sente a dor, né? Muitas vezes ela não sabe em que condição essa dor aparece. Ela não sabe dizer onde ela está sentindo. É aqui, ó, é aqui.
Dói na vagina, dói no canal, dói onde sai o xixi. É infecção urinária e que não tem bactéria na urina. Então, muitas vezes, eu vou dar um exemplo assim, que a gente brinca com a paciente que a escuta é a nossa melhor ferramenta. Quando ela começa, nós começamos a avaliar essa mulher, eu costumo avaliar, quando ela abre a porta do meu consultório. Primeiro, a minha proposta é completamente diferente, eu não tenho secretária. Eu não quero que a minha paciente explique o problema dela para minha secretária. Não, ela vai explicar para mim e eu vou marcar um horário para ela. Sabia disso? Eu tenho uma secretária que ela vê sim a agenda, ela vê a parte financeira do consultório, ela faz as cobranças, tudo isso. Mas ela não conversa com a paciente. A paciente que quiser me encontrar tem o meu telefone. Eu só tenho um telefone. Eu falo com a paciente, falo com o síndico do meu prédio, falo com o meu marido. Mas você que marca todas as consultas? Eu marco as minhas pacientes e eu desmarco. A minha agenda é maluca. Entendeu? Eu marco e eu desmarco. Eu moro 2 quadras do consultório. Eu vou domingo atender o paciente se eu não consigo atendê-la durante a semana. Eu tenho este fluxo. Sabe? Isso é uma conduta minha desde quando eu era jovem e tinha poucos pacientes, né? Hoje, graças a Deus... Você é jovem, tá? Sinto te informar que você é jovem. A gente, né, graças a Deus, né, eu tenho, né, um consultório próspero, né? Mas eu marco as minhas 8 pacientes que eu atendo por dia. Então, isso é uma conduta minha. Por quê? Essa mulher já tem uma dor. Né? Ela não é mais uma pessoa que eu vou avaliar. Quando ela abre, eu sei que é a Maria e que ela é paciente do Dr. João e que ela tem isso. Eu sei quem ela é. Ela sentou na minha frente e eu vou praticar o quê? A escuta. Eu vou tentar entender. Essa mulher perde urina, mas ela precisa de 2 joelhos para levá-la no banheiro. Ela perde urina porque ela não consegue ter tempo hábil de ir no banheiro que fica do outro lado da sala. Vamos tentar resolver esse problema. Né? A incontinência urinária é o primeiro fator de exclusão do idoso. O idoso cheira mal. Você já notou que toda mulher mais velha que tem incontinência urinária usa roupa escura? Sim. Sempre. Porque não vai aparecer, né? Não vai aparecer, exatamente. Né? Então, o idoso, ele tem cheiro, ele incomoda porque ele precisa ir no banheiro o tempo todo, ele precisa ser levado ao banheiro. Né? Então, sabe, infelizmente é o primeiro fator de exclusão. É muito triste isso. A incontinência urinária é muito desconfortável, altera muito a qualidade de vida dos pacientes, né? Das pessoas que têm incontinência urinária. Mas eu acho que também uma coisa que eu batalho muito, não adianta você ter a incontinência urinária e você não fazer nada em relação a isso, sabe? O que eu vejo hoje em dia são as pessoas querendo uma fórmula mágica. E que não existe fórmula mágica porque a incontinência urinária é multifatorial. E subdiagnosticada. Subdiagnosticada. Estatisticamente, 30% das pessoas que vão procurar ajuda já estão há mais de 2 anos com a patologia e 2/3 dessas pessoas não são examinadas para avaliar essa paciente. É muito triste, né? O homem tem aquele problema de próstata, né? Tem um aumento benigno da próstata, né? Mas isso faz parte do envelhecimento, ele sabe que vai acontecer, ele pode ser relutante para tratar, né? Mas, e a mulher? Faz parte do envelhecimento feminino, sendo que diferente, ela não é relutante para tratar. Ela vai no médico e fala que é normal perder xixi porque você tá velha. Que é normal do envelhecimento. Então usa esse absorventezinho aqui. E já ouvi de paciente de 78 anos que veio me procurar falando que a ginecologista dela falou que era normal. Que ela também perdia, que ela usava absorvente. Tem que tratar as duas. Sim. Ela falou, vou dar seu telefone pra ela, doutora. Eu falei, não dá não. Tenho medo dessa. Tem que tratar as duas. Enfim, é muito triste, né? Eu acho que, de qualquer forma, independente da disfunção que o paciente saia, ele tem que sair com uma resposta. E ele tem que sair com uma resposta e ele para o seu problema. Vou dar um exemplo, né? Uma mulher com dor tem que fazer calor. Como é que ela vai fazer calor? Coloque uma bacia com água quente, sente e faz um banho quente. Olha o transtorno que é para essa mulher. Levar uma bacia... Você está devolvendo um problema para ela, Rebeca. Entendeu? Sabe o que eu acabei de lembrar agora, você falando? Eu aprendi sobre liberação miofascial com você, na LAP. E ela estava dando uma aula, né?
no congresso da Associação Latino-Americana de Assoalho Pélvico. E... Na Argentina, né? Acho que foi na Argentina. Não, foi em Cartagena. Foi em Cartagena. Foi, verdade. É que você não me lembra de mim na aula. Mas eu tava lá e você não teve nenhum pudor de me ensinar como fazer uma liberação miofascial. Deita aqui, bota aqui, faz assim, faz assado. Eu ensino para todo mundo que quer aprender. Né? É claro que, né, o nosso Conselho Regional ele é muito cruel, sabe? Ele não nos permite fazer cursos com a parte prática, né? Então, mas assim, o que eu entendo? Eu não estou ensinando o médico a tratar uma dor pélvica com a liberação facial, com a liberação miofascial, né? Eu estou mostrando para ele uma técnica que existe. Assim, eu não faço nas minhas pacientes, eu encaminho, mas eu aprendi que existia e como era importante isso. Porque eu não sabia também. Isso nunca tinha sido falado em nenhuma aula pós e nem nada que eu tivesse feito. Sim, e você, por mais que você opere bem o seu paciente, se ele tiver uma disfunção funcional, você corrige a parte anatômica, mas você não corrige a função. Eu tenho uma paciente assim, uma amada, que tinha um prolapso, grau 4, que eu operei e começou a recidivar, e ela tinha uma disfunção do assoalho pélvico que eu não tinha percebido. Então ela não conseguia evacuar, ela fazia força o tempo todo e recidivava. Eu operei essa paciente 3 vezes. A terceira vez só depois que ela reabilitou o assoalho pélvico. Mas ela também só aceitou reabilitar o assoalho pélvico depois que ela falei, não tem mais jeito, não adianta a gente ficar operando. As mulheres procuram a cirurgia como uma solução para todos os seus problemas. Pois né? Que não é. Agora sim, nós mulheres sofremos também com outros comportamentos. Dá um exemplo para você, um fenótipo de uma mulher com um histórico de infecções urinárias recorrentes, né? Mas é uma mulher obesa, com uma protusão abdominal, uma protusão de glúteo, uma protusão de adutores, e essa mulher urina. O ambiente é colonizado. Sim. Ela não tem como urinar, não existe fluxo naquele tecido, o ambiente é permanentemente colonizado. Como é que ela vai fazer? Imagine eu com 50 quilos em cima de mim, no abdômen, na minha coxa, no meu glúteo, tentando urinar. Essa urina escorre pelos tecidos. O que eu faço para essa mulher? Peço para ela urinar ao contrário. Pronto, eu resolvi o problema. Não sei se pode parecer isso, mas eu me empolguei aqui. Assim, maravilhoso. Olha, eu peço para ela urinar ao contrário. No vaso. É a única forma dela e ter o ambiente que é a urina colonizado, Romeca. Por mais que ela faça higiene depois, é um ambiente colonizado. Não tem espaço, né? A urina faz como se a urina fosse um refluxo. Então o que acontece? Eu peço para ela urinar ao contrário no vaso. E se for um vaso sanitário onde a bacia fique aqui, é melhor ainda, porque ela abre a perna e encaixa aqui. Pois é, ela consegue sentar e relaxar. Exatamente. Porque a minha próxima pergunta era, como é que ela senta e relaxa? Porque ela precisa relaxar. Explica essa dinâmica. Você falou uma coisa quando a gente estava aqui no intervalo muito legal, sobre o ato de urinar ser cognitivo-comportamental. O que é cognitivo-comportamental? Isso é bacana. A micção é. E como é que isso surgiu? Então, surgiu lá nos nossos antepassados, né? Os primitivos, eles coabitavam no mesmo ambiente, que eles comiam, que eles evacuavam, que eles defecavam, né? As crianças nasciam, e tudo no meio ambiente. Então, quando que nós nos tornamos, que o ato de urinar começou a ser cognitivo-comportamental? Quando o homem começou a urinar num lugar diferente onde ele coabita. Por quê? Para fugir do predador. Por causa do cheiro. E como é que as nossas, assim, eu sei que passa pela evolução, mas os nossos bebezinhos aprendem isso. Que não é para urinar quando sente vontade, ou o negócio sai sozinho, ou evacuar. Assim, o problema da criança não é a criança, é a mãe. Você tem que tratar a mãe. Como assim? Um adulto constipado foi aquela criança que, quando evacuava, a mãe dizia assim, que cheiro ruim, Então a criança nasce com aquilo corticalizado,
né? O cocô cheira, fazer cocô é feio, fazer cocô tem cheiro, a minha mãe não gostava. Eu lembro qual é o comportamento da minha mãe quando eu fazia xixi. Isso nasce corticalizado. A mesma coisa, a menina que é incontinente quando é criança, né? Criança é postergadora, Rebeca. Criança não quer parar para fazer xixi. Ela quer brincar. Ela quer brincar, né? Então, muitas vezes ela perde urina por transbordamento, porque aquela criança já está assim, urinar muitas horas. Isso a mãe, isso é um trabalho comportamental que a mãe tem que fazer com a criança. A começar pela escola, sinalizar a professora que a primeira perda de urina na frente dos colegas, primeiro gatilho para uma fase adulta. E já começa lá a nossa castração embriológica, né? Então, é muito engraçado você ver as pacientes com bexiga hiperativa, você pergunta, não, eu sempre fiz mais xixi, eu perdia desde pequena, eu tive dificuldade, sabe, para desfraldar. Pacientes jovens, né? A grande maioria. E, Rebeca, a gente não precisa ir na criança, nós podemos ir no adulto, né? Existe uma síndrome que chama síndrome do professor. Por que o professor? Né? São aquelas mulheres que, em função dos problemas laborais, é a caixa do supermercado, é o gerente de banco, é a caixa do banco, é o próprio professor, que ele não tem tempo de ir ao banheiro. Então, aquela bexiga ela está acostumada a passar a vida com grandes volumes. Chega uma determinada fase da mulher mais velha, mais madura, que aquela bexiga não esvazia. Ela perde a sensibilidade. Primeiro, ela perde a sensibilidade, ela só funciona com grandes volumes. Muitas vezes as mulheres perdem urina por transbordamento, né? Por quê? Porque a bexiga perdeu a capacidade, perdeu a complacência, porque ela passou a vida cheia. Então, isso é a síndrome da garagem, né? Isto é a síndrome do professor. E agora, que é a síndrome da garagem? Já que você conhece a síndrome da garagem? Tá chegando. Por que quando a gente tá chegando perto da garagem dá vontade de xixi? O cognitivo comportamental. Exatamente. Mas isso é todo mundo que eu falo para as pacientes, isso somos todos. Então, isso chama-se síndrome da garagem. Você pode rodar a cidade inteira, tá tudo bem. Chegou perto da sua casa, começa a dar vontade de fazer xixi. Então, o que a gente tem que fazer, né? Eu falo para todas as minhas pacientes, independente de ter uma disfunção funcional ou não. Quando você tem vontade de fazer xixi, o que a gente faz? Levanta e sai correndo. Não. Né? Então, assoalho pélvico e bexiga funcionam de forma síncrona. Quando um contrai, o outro relaxa. Então, se a bexiga começa ali a te incomodar, o que você faz? Você tem uma musculatura pélvica soberana que ela está contraída. Eu falo muito para as pacientes atenderem numa pressão 12/8, o suficiente para vencer a pressão abdominal e não perder nenhum tipo de excremento, urina, fezes, gases, né? Então, se aquela bexiga está te incomodando, o que acontece? Dá umas 3, 4 contraídas no assoalho pélvico. Né? Então, isso faz com que a bexiga relaxe. Elas não funcionam dessa forma. Então, o que acontece? Você vai ao banheiro, sim, estou com vontade de fazer xixi. Dou umas 3, 4 contraídas no assoalho pélvico. Eu tenho um conforto para ir ao banheiro. Por quê? Dica da doutora Claudinha. Porque o que a gente faz muitas vezes, Rebeca? Estou com vontade de... Estou gravando aqui há 2 horas com você, contraio e vou ao banheiro. A chance de eu perder urina no caminho é grande. Por quê? Fadigou no meio do caminho. Fadigou, exatamente. A única, a primeira que respondeu, fadigou no meio do caminho. Né? Imagina, eu tô com os ombros assim. É que a gente sempre fala para as pacientes, né? Que tem fisioterapeutas e fisioterapeutas pélvicas. E tem algumas que não são boas e que acham que é só contrair, sabe? Eu tenho incontinência urinária, eu tenho que fazer exercícios de Kegel antigamente, que eu falo que é muito pior você fazer sozinho. Você precisa, porque você pode criar uma disfunção desse assoalho pélvico, porque normalmente a pessoa que perde, ela já tem uma hipertonia dessa musculatura e você perde por fadiga. Você não consegue contrair adequadamente porque essa musculatura já está fadigada. Então, seu primeiro passo é relaxar a musculatura para depois você começar a contrair adequadamente. Eu dou muito exemplo dos ombros. Tá?
Se eu tenho uma musculatura com tônus aumentado, ele é assim. Como é que eu vou pedir para ele movimentar ainda mais? Não, eu vou ensinar esse ombro a relaxar e aí então eu movimento eu trabalho o arco de movimento, aumentando a minha força, aumentando o meu tônus. Rebeca, Kegel era homem. Kegel queria fazer com que as mulheres tivessem um aumento da força do assoalho pélvico para poder satisfazer melhor o seu marido. Essa parte eu não sabia, faltou essa aula. Faltou essa aula. Kegel era homem. Para a época, nossa, foi perfeito. Foi ele brilhante, foi o desbravador. Nós devemos muito a ele, né? E tudo começou lá, né? Ele criou o cenário da mulher com disfunção pélvica. Foi muito bacana. Mas hoje, o que é contemporâneo? O relaxamento. Sim, é o principal que a gente precisa, né? Em tudo na vida. Exatamente. Eu sou seguramente mais velha que você. Agora, eu não perco urina e você pode perder. O meu músculo não é forte, mas ele é funcional. O seu músculo é forte, mas ele não funciona quando você precisa. Ele tem uma ativação. Quanta gente precisa para conseguir segurar uma urina? É muito rápido esse reflexo. Como é que chama o reflexo? De guarda. Esse reflexo de guarda, exatamente. Ele é 230 milissegundos. Então, diferenças de fibras, né, musculares rápidas e lentas. É um quarto de segundo. Você precisa de um quarto de segundo, Rebeca. É um quarto de segundo, sabe? Quando você tem aquele desejo abrupto, né? Quando vem aquela vontade até eu segurar, muitas vezes eu tenho um delay nesse movimento. Eu tenho um músculo forte, mas ele é lento. Eu tenho que trabalhar o quê? Velocidade. Fibra de quem? Fibra não é do maratonista, fibra do velocista. O que o velocista faz? Ele faz a 100 metros em poucos segundos. Esse tipo de fibra rápida eu tenho que ter. E eu tenho que ter a fibra lenta, que é 70% do assoalho pélvico, que é a fibra do maratonista. O maratonista, ele não sai de uma rapidez, ele sai devagarzinho para poder sustentar os 42 quilômetros de maratona. Então, isso tudo a gente tem que entender como? Através da eletromiografia. A palpação digital, ela é ótima, ela é fantástica e ela nos dá um cenário e muitos dados dessa mulher. Mas a eletromiografia é fundamental, né? A eletromiografia. A eletromiografia, ela é fundamental. Ela pode ser feita com eletrodos de superfície, né? Ou ela pode ser feita com um eletrodo intracavitário dentro da vagina. A literatura não mostra diferença, né? Mas existe muito conflito de interesse, né? Na venda dos eletrodos, das próprias sondas, né? Então, o importante é o fisioterapeuta fazer o que ele faz melhor e ter um bom equipamento. Eu acho que a eletromiografia, ela me dá o sinal de disparo das fibras, eu consigo ter um cenário de como está o comportamento, eu consigo saber como está a força desta mulher, né? Peço para ela sustentar, consigo ver esse movimento, ele tem que ser para dentro e para cima, no sentido do pubis, né? Então muitas vezes você olha uma mulher contraindo e existe um movimento, mas o que é esse movimento? Ele é para fora, é como se fosse uma força evacuatória. Ou quando ela levanta, você pede para contrair, ela levanta, puxa a barriga, faz tudo. Exatamente. Então, às vezes ela tem o quê? Uma coordenação vésico-esfincteriana, que agora chama-se, né, a micção disfuncional, né? Mas eu acho que isso está muito corticalizado para mim, a coordenação vésico-esfincteriana. Esta mulher, em vez de contrair o assoalho pélvico mediante os esforços, ela tem um músculo bom, ela só é incoordenada. Mas a gente ajusta isso na própria avaliação. Gente, se vocês gostaram desse conteúdo, sigam o canal, ativem o sininho, encaminhem para quem você acha que esse conteúdo vai ser importante. Não se esqueçam da dica da doutora Claudinha. Toda vez que você sentir aquela vontade súbita, 3 contraidinhas do seu assoalho pélvico, porque... Sentada. Só funciona sentada. Tá? Só funciona sentada, tá vendo? Eu também não sabia disso, tá? Contraia o seu assoalho pélvico 3 vezes para evitar que você perca e que você consiga até chegar ao banheiro. E no próximo bloco, voltaremos com a doutora Claudinha no próximo episódio pra gente falar sobre a realidade virtual. Agora sim. Beijo. Beijos.